Salve família 97, beleza? Aqui quem fala é o Ítalo e hoje vamos dar continuidade à nossa série de 3 vídeos sobre os pilares que viraram a chave no segundo turno e salvaram o Vasco da Gama do rebaixamento. Este é o segundo vídeo da saga e iremos falar do nosso treinador Ramon Dias, mas antes de mais nada, deixe seu like, compartilhe os vídeos nas redes sociais e vamos nessa! Ramon Dias é anunciado pelo Vasco da Gama no dia 15 de julho de 2023 com a missão de tirar o clube não só da zona de rebaixamento, como da última colocação do Campeonato Brasileiro. No, primero tengo que agradecer al club por esta oportunidad. Estoy muy feliz de estar acá. Vale ressaltar que o time naquele momento tinha 9 pontos e estava a 3 rodadas de encerrar o primeiro turno do campeonato, e tendo ainda um jogo adiado contra o América Mineiro para cumprir. Gostaria de, neste vídeo, pontuar 5 grandes momentos de Ramon Dias pelo Vasco que ficaram marcantes nesta jornada de segundo semestre de 2023. Mas antes disso, queria falar também um pouco do estilo de jogo e mentalidade do nosso treinador, comparado ao antigo treinador Maurício Barbieri. Para exemplificar as diferenças entre o Vasco de Barbieri e o Vasco de Ramon e Emiliano Dias, vamos pegar 2 confrontos contra a mesma equipe, em turnos diferentes, então escolhemos as partidas Fortaleza e Vasco do primeiro turno e Vasco e Fortaleza do segundo turno. Observe que a ideia de Barbieri, independente das peças, é jogar num 4-3-3, com 3 volantes, pela falta de ter um jogador cerebral, é bem verdade, e com os pontas sempre abertos. Mas na maioria dos jogos com obrigações defensivas e tentar partir em um contra-ataque rápido e letal. Onde que está o erro na minha avaliação em relação a esta formação, e aí irei enumerar alguns pontos. O primeiro ponto a destacar são os volantes de muita transpiração, mas de pouca inspiração, como nos casos de Galarza, Barros, Rodrigo, Matheus Carvalho e tantos outros. Nesse caso, o jogador nosso que pensava o meio era o Jair ou o Marlon Gomes. O primeiro estava em uma má fase, reflexo de toda uma equipe, e o segundo sofrendo com muitas lesões no primeiro turno ou tendo que prestar serviços à seleção brasileira. O segundo ponto, só tínhamos um ponta rápido, que era o Gabriel Peck, que muitas vezes, pela sobrecarga de obrigações defensivas, quando chegava à fase de ataque, não chegava inteiro para a construção da jogada. E também por ser um jogador, acredito que ainda em evolução, toma muitas decisões de jogo ainda erradas. O terceiro ponto, um centroavante que pouco contribuía na construção e participação do jogo durante os 90 minutos, que neste exemplo desta partida, o jogador foi o Alex Teixeira, mas que na maioria das partidas do primeiro turno, o jogador que fazia esta função era o Pedro Raul, que nos momentos decisivos, nas poucas chances em que tinha entre as partidas, acabava desperdiçando o gol. Já no Vasco de Ramon Dias, o time muda sua característica, jogando praticamente num 4-4-2, onde o primeiro ponto que eu queria destacar era que, apesar de não citar o sistema defensivo do time do Barbieri como crítica, pois na minha avaliação, dentro do que ele tinha, a linha de defesa era até justa, eu queria destacar muito a defesa do Vasco de Ramon, pois ele traz mudanças importantes. Primeiro, com o Paulo Henrique, que traz o combustível na lateral direita, a intensidade na marcação 90 minutos e uma experiência absurda na zaga, em conjunto com Maicon e Medel, esses dois aí sendo os nossos pilares da defesa. Apesar de que neste jogo em si, contra o Fortaleza, estamos avaliando que quem jogou foi o zagueiro Léo, que também já é um jogador bastante experiente. O segundo ponto é, observem o trio, ou melhor, o quarteto de meio de campo do Vasco melhora muito no quesito de qualidade técnica, tendo como cabeça de área o Zé Gabriel, e aí muito mérito da dupla Ramon Dias e Emiliano Dias, porque este jogador foi resgatado pelo nosso treinador argentino, e muito mérito para ele, pois nesse esquema o Zé Gabriel praticamente se tornou um jogador insubstituível, com Praxedes, que cadenciava mais o jogo, e Marlon Gomes sendo um jogador mais dinâmico em conjunto com Payet, que era o cérebro da equipe. E falando sobre Payet, aqui vai um capítulo à parte. No esquema do Dom Ramon, a missão do nosso craque francês era de pensar o jogo e confundir um pouco a movimentação da equipe do Fortaleza. Ora, Dimitri Payet ia para a ponta esquerda, deixando Marlon Gomes
Em outros momentos, com Paulinho, que também vale essa menção honrosa que não está aqui destacado no nosso campinho, pensar o jogo no meio de campo. E outrora o Payet saía da ponta e ia para o meio para construir ou finalizar a jogada. Não à toa que o gol da vitória do nosso time surgiu de uma movimentação do nosso camisa 10, onde ele sai da ponta para o meio e finaliza no cantinho para a alegria da nossa torcida vascaína. É bem verdade que Ramon e Emiliano tiveram um material humano um pouco melhor em relação ao Barbieri para trabalhar. Se for citar a segunda janela de transferências, foram pelo menos 5 peças que encaixaram no time titular no segundo turno. Mas não fica só nisso. Ideias de jogo e mentalidade vencedora foram peças-chave também para reverter o que parecia impossível, escapar de um rebaixamento que, segundo os especialistas, era tido como certo. E agora, vamos listar 5 momentos marcantes da dupla Ramon Dias e Emiliano Dias no comando do Vasco da Gama. Vale lembrar que esses 5 momentos eles não estão em uma ordem de importância, tá? Esses 5 momentos marcantes eles estão em uma ordem teoricamente cronológica, certo? Desde a chegada da dupla como treinador e auxiliar técnico até o final do campeonato. Então, vamos nessa. O primeiro momento a se destacar é Vasco 1, Grêmio 0. Eu gostaria de destacar este momento porque foi a nossa vitória, a primeira com a dupla, né? É um jogo que estava muito difícil, a gente já vinha de algumas derrotas antes deste confronto, como por exemplo a citar o jogo contra o Corinthians e o jogo contra o Atlético Paranaense, né? Em que a dupla já estava no comando, mas à medida em que eles iam organizando o time e a gente já via melhoras, foram chegando também as peças, né? E quando chegou o Verratti e essa partida de estreia do jogador, e junto com o meio de campo já contendo ali, por exemplo, o Paulinho, que é quem faz umas boas construções de jogada nessa partida, talvez uma das melhores do meio de campo, o Vasco acabou tendo sua primeira vitória com a dupla e aí dando início ao que parecia ser impossível, né? Que é o Vasco escapar de um rebaixamento tido muito como já certo por muita gente. O segundo momento é aquela célebre frase do nosso treinador, o no vá a barrar. Eu gostaria de não falar nada nesse momento e relembrar para vocês o que o nosso treinador falou. Fala aí, Ramon Dias. Hay cosas que no se pueden, que tenemos que ser para los dos lados iguales. Y esto es un mensaje para la gente, para todo el mundo y para la gente de Vasco. Vasco no va a bajar, no va a bajar. Vamos a pelear hasta, hagan lo que haga, Vasco no va a bajar absolutamente, no va a bajar. Vamos a pelear hasta lo último, pero no va a bajar. Hagan lo que hagan, no va a bajar. E o nosso terceiro momento marcante é América Mineiro 0, Vasco 1, o jogo em que a gente tinha que cumprir ainda no primeiro turno. O porquê que eu escolhi essa partida? Porque essa foi a primeira vez com a dupla em que o Vasco escapa da zona de rebaixamento e já fica ali começando a respirar e dizer, estamos na briga, não vamos nos render facilmente. Né? A gente sabe que essa partida em si não foi uma partida bem jogada pela equipe, talvez justamente porque esse confronto, todos os clubes estavam olhando apenas para essa partida, porque era uma partida que tinha a se cumprir, e a equipe do Vasco estava muito nervosa em campo, sabendo que poderia justamente com uma vitória começar a respirar e sair daquela zona do Z4. Então Ramon Dias e Emiliano Dias estão de parabéns e eu tenho que destacar este momento que foi muito marcante também. E o quarto momento marcante eu vou deixar por conta do nosso auxiliar técnico Emiliano Dias, que na partida da 21ª rodada, após o Vasco ter sido garfado contra o Palmeiras, sendo anulado num gol praticamente absurdo, né, naquele golaço do Paulinho, o Emiliano Dias solta no seu Instagram a sua insatisfação e uma célebre frase que acabou virando faixa em todos os cantos ali de São Januário, né? Muita gente acabou comprando aquela faixa célebre com a frase: se eles querem que desistamos, terão que matar todos nós. O Vasco voltou, o melhor está por vir.
Isso aí foi o que o Emiliano Dias acabou escrevendo, né, em seu Instagram, e disse que o melhor estava por vir e acabou realmente se cumprindo. E por último, porém não menos importante, como não destacar a missão cumprida, né? É a última rodada, a 38ª rodada, Vasco e Red Bull Bragantino. Ramon Dias e Emiliano Dias ali foram extremamente iluminados nessa noite, porque algumas situações ali de jogo acabaram fazendo com que Ramon e Emiliano fizessem substituições, e essas substituições acabou dando a vitória do nosso time contra o RB. Vale destacar muito bem que o Ramon exige o pagamento da multa ao jogador Praxedes, né, na semana do jogo, que era uma multa de 1 milhão para contar com o jogador. Ele monta a equipe com Marlon Gomes como titular, e Marlon Gomes se machuca muito cedo no primeiro tempo. Paulinho entra no seu lugar e acaba fazendo o primeiro gol do jogo, né? Então, assim, uma decisão extremamente iluminada. E no segundo tempo também, após colocar o Serginho em campo, né? E aí naquela jogada pela ponta direita com o Paulo Henrique, cruzamento perfeito, e o Serginho acaba dando números finais ali ao jogo, Vasco vencendo por 2-1 e conseguindo cumprir a sua missão. Então é isso, galera. Se você gostou desse vídeo, aguardem, pois ainda tem o último vídeo da série, né, dos nossos 3 pilares, que acabou fazendo com que o Vasco permanecesse na Série A, né? Vai jogar a Série A em 2024, e aguardem, pois o melhor ainda está por vir. Eu, como torcedor vascaíno, acredito muito, e espero que você que também esteja assistindo esse vídeo tenha esta esperança. Então é isso, rapaziada. Saudações vascaínas, @canal97. Fui!